transformando a educação, a gente transforma o mundo, né? A gente transforma a forma como as pessoas veem, como elas se relacionam, como elas aprendem, como elas desaprendem e reaprendem coisas novas. Então, bem-vindos de volta ao Se Liga, um canal dedicado a contar histórias reais de pessoas que estão fazendo a diferença e que querem criar um mundo melhor. Hoje eu tô aqui com o Jean, criador da Perestroika. E aí, então conta um pouquinho pra gente, o que é a Perestroika? Então, a gente se define como sendo uma escola livre de atividades criativas, esse é o tweet. Nossa humilde visão, criatividade ela tá em tudo. E desmistificar um pouco essa lógica de o criativo é aquela pessoa que nasceu criativo. Não, né? A gente pode desenvolver. Com certeza. E assim, e essa é a lógica, né? A gente geralmente olha pro outro e fala assim... Competir consigo mesmo. O cara olha pro outro e fala assim, cara, mas eu nunca vou ser mais criativo que o meu colega de sala. Tá, mas teu desafio não é esse, cara. Tu tem que ser mais criativo do que tu era ontem. E tu tem que ser mais determinado do que tu... Tudo mais do que tu era, não o outro. A gente tem muito essa veia competitiva, né? De independência ou morte. Pra eu vencer, o outro tem que ganhar, né? O primeiro lugar significa que outras pessoas perderam. Sim. Hoje em dia é o Quarteto Fantástico, né? Sim, sabe? a equipe. A galera se junta, cada um com a sua especificidade, cada um com o seu superpoder. E é muito mais leve, é muito mais dinâmico, é muito mais produtivo, né? Não sobrecarrega ninguém e tal. Hoje a gente está presente em 5 cidades do Brasil, desenvolveu cursos, workshops na Califórnia, Berlim, Portugal. E aí a lógica é essa, é a gente transformar a forma como as pessoas se relacionam com a educação. Sim. Por que não pode ser divertido? Tão importante, Por que não pode ser legal? A gente tem esse negócio, né? Eu principalmente, eu descobri que eu gostava de aprender depois da faculdade. Pois é. Acontece Porque com muita gente. é tão chato, né? Assim, daquela forma, se não for dessa forma, não serve. E depois eu descobri que eu amo aprender, né? De formas diferentes. Hoje eu tô afim de ouvir um áudio. Então eu vou aprender hoje ouvindo um áudio. Ou amanhã eu quero ler, ou trocar uma ideia. Sim. Tem tantas formas de aprender. Exato. Né? Então, se eu não me encaixo ao modelo educacional... Sim, eu não sou boa. Então eu sou ruim. É. Só que não, né? O modelo educacional que é ruim, o modelo educacional, ele é único e exclusivamente feito de uma forma. E essa forma veio da Revolução Industrial. Né? As escolas lá, quando surgiram, lá na Grécia Antiga, o propósito da escola era conectar duas coisas, mente e espírito. E as pessoas Onde iam você pra lá. perdeu isso, né? Na Revolução. Aí veio a Revolução Industrial e os caras falaram, pô, mas isso tá funcionando, né? As indústrias têm hora para entrar, hora para sair, uniforme, tem uma linha de produção, uma esteira, então tem que ser especialista em aparafusar esse parafuso. E os caras, bom, então se está funcionando na indústria, vamos replicar isso na escola. E a escola virou uma fábrica de conteúdos que são dados de uma única forma para pessoas completamente diferentes e com um objetivo final, acertar a resposta certa. Na prova. Que já está pronta, que já está ali. Então, pô, acho que está super ligado, né? A gente precisa estar disposto a estar evoluindo. E começa com a gente. Com certeza, né? Nos nossos grupos próximos, na nossa comunidade. Eu acredito muito nisso também. E vocês, como empresa, como Perestroika, qual que é o sonho de vocês, assim? Se vocês pudessem mudar alguma coisa hoje no mundo, o que vocês mudariam? Qual que é o sonho de vocês? É transformar a educação, né? Esse é o propósito, né? A gente fala muito em propósito e eu sei que isso até tá um pouco batido, essa palavra, porque acabou virando senso comum e as pessoas meio que deixam de lado, assim. Mas a gente acredita muito nisso. E o nosso propósito como escola é transformar a educação. Transformando a educação, a gente transforma o mundo, né? A gente transforma a forma como as pessoas veem, como elas se relacionam, como elas aprendem, como elas desaprendem e reaprendem coisas novas. Então, eu como educador, né, professor, sócio da Perestroika, o meu grande sonho é esse, é a gente conseguir trazer para o olhar das pessoas uma nova forma de fazer. Não que ela seja melhor, não que ela seja pior. Mas para quem funcionar. Mas que ela existe e que ela possa ser uma opção. E quando a gente tem opção e a gente pode tomar a decisão para nossa vida, fica mais fácil a gente, tomar as rédeas e 2, não ficar culpando, eu só tinha essa opção, não tenho o que fazer. Então acho que eu vejo muito isso, assim, a gente
transformar essa educação e trazer esse outro olhar. Então tem muita coisa de formato que é de troca de experiência, de trazer alguém que já passou por aquilo e contar a história. Super! Isso é uma coisa importante que eu esqueci de falar, que a lógica é bem simples da perestroika. A gente tem a metodologia, né? Que é algo que a gente desenvolveu, ela é open source e tal. Então a gente parte do pressuposto que a gente entende e sabe como fazer uma experiência legal de aprendizagem. Só que a gente não sabe tudo. Eu não posso dar uma aula de moda. Quem sou eu para falar sobre isso? Não tenho conhecimento. Então o que a gente faz? A gente busca no mercado as melhores das melhores pessoas para que elas venham e entreguem o seu conteúdo junto com a nossa metodologia. Então, por exemplo, a Farm, que é uma Love Mark, a gente criou lá no Rio o Farm Fashion Business, que era um curso da Farm com a perestroika. Que legal. Onde todos os professores eram os diretores da Farm. Então a história do curso era o ciclo de vida do produto. Então começava lá na escolha dos tecidos, da estampa. Desde o começo. Aí eu era a diretora, a Kátia Barros, que é uma das sócias e que cuida do estilo. Então ela dava uma aula de inspiração, E aí, a cada caminho que o produto fazia, um dos professores era o líder daquela área lá dentro. Então, eu me lembro de várias vezes eu ir para casa da Kátia de manhã tomar um café e ajudar ela na montagem da aula. Porque ela tem um conteúdo, mas como é que eu conto uma história? Como é que eu crio... Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Então, esse é o nosso match, né? Sendo assim, a gente teve curso de tudo que pode imaginar. Sim, porque não tem... O céu é o limite. O céu é o limite, né? Qualquer pessoa de qualquer assunto que quisesse estudar com a gente pode ajudar essa pessoa a passar a informação de um jeito mais legal, mais divertido. Muito legal. Não, muito legal. Gente, vocês deveriam dar uma olhada que tem cursos muito legais. E tem coisa online também. Qualquer lugar do mundo. Então, antes de eu fazer a última pergunta, quais são os próximos passos? Em que vocês estão planejando para um futuro próximo? Legal. É curioso isso porque a gente está no meio de uma... A perestroika significa reconstrução, né, em russo. E a gente está vivendo a perestroika da perestroika. A gente está saindo das nossas unidades físicas porque a gente acha... Por opção. Porque a gente acredita que esse é o futuro. Então, se a gente é uma escola que olha para frente, a gente não pode ficar fazendo o que a gente fazia 10 anos atrás. Então, a lógica é, não estamos mais em nenhum lugar físico, mas estamos em todos. E aí é o win-win, né? É bom, ganha-ganha. Dos dois lados, com certeza. Muito legal mesmo. Obrigada. Obrigado. Então, a última pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Manda. O canal chama Se Liga. Então, eu queria que você desse um recado para todo mundo. No sentido assim, galera, se liga em alguma coisa que você acha que é importante, que as pessoas estão precisando dar mais importância também. Ótimo. Galera, se liga em ler. Leia mais, leia melhor. Se dedique a isso, pode ser tablet, pode ser livro físico, pode ser blog, não importa, mas quando a gente lê, a gente aprende a escrever, quando a gente lê, a gente desenvolve melhor a nossa escrita, a nossa cognição, quando a gente lê, a gente aprende muito e a gente faz as nossas próprias, a gente desenvolve o nosso próprio aprendizado. Está acessível, tem muita coisa de graça, tem muita experiência de gente que já ralou bastante para escrever um livro e quando a entrega está ali, é só a gente pegar e consumir, por isso se liga, tem que ler mais. Dica de ouro. Obrigada, viu? Valeu, Obrigadão mesmo. Obrigado, valeu. Até a próxima.